Olá a todos, aqui quem fala é o Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos de volta à Central de Xadrez. E hoje a gente vai fazer aqui um experimento do novo formato. Primeiro a gente tentou fazer uma live stream, não deu nem um pouco certo. Então vamos tentar fazer alguma coisa parecida com podcast, né? Mas um podcast deveria que ter um feed RSS, que eu nem sei o que é isso. Mas como a gente não tem esse feed, então a gente não pode chamar de podcast. Então fica um quase podcast, que nós vamos falar aqui de um assunto bastante interessante dessa semana. E para falar desse assunto, eu chamei um convidado bastante especial, Matias, do canal Iniciativa Xadrez. Por favor, diga um oi, meu amigo. Fala galera, aqui é o Matias da Iniciativa Xadrez. É um grande prazer participar desse episódio da Central do Xadrez. Heitor, muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Cara, você é sempre bem-vindo, ok? Mas, Matias, quem é você? Você não falou quem é você. Por favor, se apresente de uma forma decente para esse público. Decente. Ah, esse Matias é um doido, um maluco que tem por aí. Não, é brincadeira. O Matias é um jogador amador de xadrez. Eu conheci o jogo quando eu era pequeno, eu estava com 3 anos mais ou menos quando eu aprendi a jogar. E no colegial eu tive um professor de física, fui ter uma aula vaga, ele falou, tragam alguma coisa aí pra fazer, tragam um tabuleiro de xadrez. Eu levei, o gosto pelo jogo voltou, e a partir daquela época eu comecei a jogar um pouco mais estudando, um pouco mais a sério, e aí o jogo ficou cada vez mais interessante, e é assim desde então. Então hoje eu sou um cara que gosta muito do xadrez, estuda bastante o xadrez, não sou profissional nem nada do tipo, mas eu só gosto, tenho um amor muito grande pelo jogo. Boa. Você joga torneios ou não? Eu já joguei alguns torneios bem amadores, joguei pela faculdade, 3 anos. O máximo que eu consegui foi uma medalha de prata nos Jogos de Engenharia aqui em São Paulo. Assim que eu saí da faculdade, assim que eu me formei, a minha equipe pegou a medalha de ouro, então acho que ela estava fazendo melhor sem mim. Eu também acho. Mas você fez melhor fora da sua equipe porque você está divulgando xadrez pro Brasil, certo? Então, Ah, parabéns, cara. Mas a gente vai falar disso depois, certo? Bem, mas eu chamei o Matias aqui hoje para me ajudar a falar de um torneio muito importante que vai começar essa semana, no dia 10 de março de 2016, lá em Moscou, na Rússia. Matias, que torneio que é esse que a gente vai falar? isso é o torneio dos candidatos. Talvez o torneio mais importante, o torneio mais empolgante também do campeonato mundial, talvez do mundo. É um torneio que geralmente atrai muita atenção, porque esse torneio tem uma característica importantíssima que é o campeão desse torneio vai desafiar o campeão mundial de xadrez. Então ele é como se fosse um selecionador para o campeonato mundial. Não é à toa que ele é chamado de torneio dos candidatos. Porque o torneio mundial, na forma que ele é disputado hoje, ele é disputado na forma de o atual campeão contra o desafiante, certo? Então o torneio de candidatos são os candidatos a desafiante do campeão mundial de xadrez. Existiram várias formas de disputa do campeonato mundial desde que ele foi criado, se eu não me engano, foi em 86, né? 1886. 1886. O que eu Isso falei? mesmo. Sim. Eu tô só ressaltando para quem não tiver entendido direito. 1800, já faz mais de 100 anos. Pois é, o campeonato mundial de xadrez é algo bem antigo. Mas eu falei sobre esses campeonatos mais antigos numa participação minha no Anticast, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do, abre aspas, vídeo, né? Fecha aspas. Então, se vocês quiserem ver as disputas do campeonato mundial até a época da Guerra Fria, lá na década de 70, por favor, vão lá no Anticast, prestigiem o podcast lá do Ivan. Eu fiquei muito feliz de ter participado desse Anticast. Mas a gente não está interessado nisso no momento, né, Matias? A gente quer falar do campeonato atual. Do Então, campeonato de 2016. isso. Então, nós temos o atual campeão mundial, certo? Quem que é o atual campeão mundial, Matias? É o norueguês Magnus Carlsen. A gente vai ter uma dificuldade de falar, ele é Carlsen ou Carlsen. Eu falo Carlsen mesmo. Eu vou por Carlsen mesmo.
cara tem 25 anos de idade, é um jogador muito novo, comparado com os jogadores que estão jogando o torneio dos candidatos. A maioria tem mais idade que ele. E mesmo assim, caramba, 25 anos, campeão do mundo de xadrez, você já tá no topo da sua carreira, digamos assim. E ele chegou ao título de campeão mundial derrotando o campeão mundial anterior, o Vishwanath Anand, que é um cara da Índia. Também tá Como que jogando pronuncia Vishnu, por favor, que eu nunca aprendi? Vishwanathan Anand. Ah, obrigado, cara. Tem uma tradição nos torneios do campeão mundial, geralmente um campeão ele é coroado derrotando o campeão anterior. Então, o Carlsen foi campeão derrotando o Anand. Vishy Anand. Certo. Bem, essa disputa que o Carlsen se tornou campeão mundial foi disputada em 2013 no país natal do Anand, né? Na Índia. O Anand perdeu seu título no seu país natal. Mas o Anand ele teve uma revanche no ano seguinte, na Rússia, em que ele, de novo, perdeu a disputa. Só que dessa vez o Anand era o desafiante ao título, né? O Anand tinha vencido o torneio de candidatos de 2014, se classificou para o campeonato mundial e perdeu a disputa do campeonato mundial. Pois bem, então a gente já viu que nós temos um mundial, nós temos um desafiante. E como que esse desafiante é definido? Existe o torneio de candidatos, que são os candidatos ao desafiar o campeão mundial, e são um total de 8 candidatos que jogam esse torneio. No formato atual, esses candidatos são definidos numa série de torneios, de disputas, que a gente vai tentar demonstrar aqui agora como você pode conseguir ser um desafiante ao título mundial. Matias, você quer começar a primeira forma que você pode tentar ser o desafiante? Sim, a primeira coisa, não adianta a gente ficar muito contente, tipo, qualquer um pode ser um desafiante. Primeiro, são vários torneios ou outras formas, e você tem que participar. Para você participar, você tem que ter um rating mínimo, às vezes até o título de grande mestre. Então, a primeira forma é você perder o campeonato mundial anterior. Pera, você perde um torneio e se classifica para ser um desafiante? Como assim? É esquisito, não é? O que dá para facilitar o entendimento é que o campeão do torneio dos candidatos anterior meio que se classifica para o próximo, no mínimo, se ele não conseguir ser campeão mundial. Certo. Então vou pegar como exemplo o caso do Anand no último ciclo. O Anand era o campeão mundial, perdeu o match pro Carlsen. Uhum. E aí ele se classificou, ao ter perdido, para o torneio dos candidatos daquele ano, de 2014. Certo. Vale lembrar também que isso é uma forma de demonstrar que quem disputou o último campeonato mundial tem força suficiente para jogar o torneio de candidatos. Só que no fundo, essa regra de classificar o vice-campeão mundial existe pelo seguinte motivo. O ciclo para definir os candidatos do próximo torneio de candidatos começa antes do campeonato mundial anterior terminar. Então, no último campeonato mundial nós tínhamos o Carlsen e o Anand, certo? Disputando o título. Um pouco antes, alguns meses antes do campeonato mundial, nós tivemos a primeira etapa do Grand Prix, que a gente vai falar um pouco mais em seguida, que é uma forma de definir quem que vai ser classificado para o torneio de candidatos. Então seria um tanto quanto injusto para quem está disputando o campeonato mundial não poder disputar uma das etapas de uma das formas que você tem para classificar para o torneio de candidatos, certo? Então, eles criaram esse mecanismo em que quem perde o último campeonato mundial já provou que tem força suficiente, né, para estar na elite do xadrez mundial. Esse perdedor tem a vaga garantida no próximo torneio de candidatos, certo? Certo. E só uma coisa para reforçar o quanto um perdedor do campeonato mundial é forte. O Anand perdeu o título para o Carlsen e depois ele venceu o torneio dos candidatos que ele participou logo em seguida. Pois então o cara é
né, pra não falar nenhum xingamento aqui. O cara é bom. O cara é bom. Obrigado por me ajudar, cara. Bem, Então, mas essa não é a única forma, né, de você se classificar para o candidatos. Existem mais 2 vagas que são concedidas no sistema do Grand Prix. O que é o Grand Prix, Matias? é uma série de 4 torneios que você vai jogar durante o ano, que a FIDE promove. Ao longo de 2 anos, na verdade. Isso mesmo. Ao longo de 2 anos. E cada um desses torneios é jogado num lugar diferente. Os jogadores se revezam um pouco. Então, dos 4 torneios, se eu não me engano, você pode participar de só 3 deles. E no final desses torneios, no final de cada torneio, você vai ganhando uma pontuação. Então, o primeiro lugar ganha 15 pontos, segundo lugar ganha 12 pontos, terceiro lugar ganha 8. É um sistema parecido com a Fórmula 1, né? Que no final de cada corrida, dependendo da posição que você chegou no final, você leva uma pontuação para o campeonato geral, que é o Grand Prix. Exatamente. E no final das 4 rodadas, dos 4 torneios, inclusive a gente teve um desses torneios aqui no Brasil no ciclo anterior, foi lá no Parque Ibirapuera, muito legal. Você tem uma pontuação, um ranking com os melhores colocados. Os 2 primeiros estão automaticamente classificados para o torneio dos candidatos. E o terceiro ainda por cima, para mostrar como o Grand Prix é importante, como a FIDE quer valorizar o Grand Prix, o terceiro colocado ele é o primeiro suplente. Então, se algum dos 8 jogadores não conseguir ou não quiser participar do torneio dos candidatos, o primeiro a ser chamado é o terceiro colocado do Grand Prix. Show de bola. Então, você evidentemente não é campeão mundial ainda, você não pode se classificar perdendo o último campeonato mundial. Então, se você quiser jogar um campeonato mundial, você tem que vencer o Grand Prix, né, Matias? Bastante simples você jogar o Grand Prix. Super simples. Infelizmente não. Existe uma pontuação mínima de rating, você tem que estar realmente na elite do xadrez mundial para poder ser chamado para jogar o Grand Prix. Esse Grand Prix ele é disputado no sistema de convites, né? Não é qualquer um que pode jogar ele. Mas esses convites vão, evidentemente, para a elite do xadrez mundial. Só que além do Grand Prix, e além de você perder o campeonato mundial, você também pode se classificar se você for finalista da Copa do Mundo de xadrez, que ao contrário do futebol, a Copa do Mundo não é a mesma coisa do campeonato mundial, né? Como que é a Copa do Mundo, Matias? Isso mesmo que você falou, o campeão da Copa do Mundo de xadrez não é o campeão do mundo. Isso é uma coisa que inclusive me perguntavam bastante, mas como assim? Que coisa é essa que é esquisita? Bom, a primeira coisa, inclusive sobre a Copa do Mundo tem uma sériezinha de vídeos lá no meu canal, que depois, se o Heitor ainda permitir eu fazer aquela propagandazinha, eu coloco aqui depois. Não, vai estar aqui, cara, não se preocupe. A Copa do Mundo é um campeonato com 128 jogadores. O formato é eliminatória, mata-mata. É que nem a segunda metade da Copa do Mundo, onde você perde a partida e você é eliminado do torneio. Copa do Mundo de futebol, que você quer dizer, né? Isso, Copa do Mundo de futebol. Mata-mata e você... Na verdade, você enfrenta vários confrontos. Você joga 2 partidas para jogar de brancas e de pretas. Não quero entrar no mérito de descrever aqui como é a Copa do Mundo. E você vai afunilando. Desses 128 jogadores, sobram os 2 jogadores que vão jogar na final. Independente de quem vencer, os 2 estão classificados para o torneio dos candidatos. Que é um torneio muito difícil. É muito difícil você ser finalista nesse torneio. Um deslizezinho e você já está eliminado. Tanto é que vários dos favoritos normalmente não vencem, né? Eles ficam na metade do torneio já. O Carlsen, inclusive, quando jogou a Copa do Mundo, eu estava vendo esses dias o histórico dele, ele não ia muito bem, não. Ele, se eu não me engano, sempre parava nas quartas de final. Caruana também, que é um dos jogadores mais fortes do mundo atualmente, foi eliminado cedo, né, nessa última Copa do Mundo. Então, é um torneio realmente muito forte com a elite, né? São os 128 melhores do mundo. Você é o melhor da sua região, não do seu bairro, mas do seu continente, né? É uma região tanto quanto pequena do mundo. Então você classificaria para a Copa do Mundo de xadrez, se você fosse campeão continental,
E se você conseguisse eliminar todos os seus adversários ao longo do caminho, você poderia chegar à final, e chegando na final você teria sua vaga no Candidatos. E por falar nisso, a gente teve 2 brasileiros jogando a Copa do Mundo de xadrez. O Alexander Fier e o Rafael Leitão. Infelizmente, os 2 foram eliminados na primeira rodada. O Fear, se eu não me engano, ele foi eliminado pela Hou Yifan, não foi? Foi o Leitão. Foi o Leitão? Foi o Leitão. A Hou Yifan é a campeã feminina de xadrez. A campeã feminina de xadrez. Não. Tá acontecendo agora o Campeonato Mundial Feminino, inclusive tá sendo transmitido aqui na Central de Xadrez. A Hou Yifan não disputou o último Campeonato Mundial porque ela não concordou com as condições. Só que ela tá disputando agora retomar o seu título da ucraniana Maria Muzichuk, certo? Então a Hou Yifan eliminou o nosso compatriota e não tivemos nenhum classificado para o torneio de candidatos aqui do Brasil, infelizmente. Isso não acontece desde a época do Mequinho. Certo, Matias, mas você não perdeu a última Copa do Mundo, você não foi convidado para o Grand Prix e você não conseguiu chegar na final da Copa do Mundo. Existe mais alguma forma que você pode tentar a sua vaga no torneio de candidatos? Ah, sim. A gente tem ainda 3 vagas restando. As 2 próximas vagas, elas são dadas usando o seu critério de rating. O rating, para quem não sabe, é uma forma de você medir a força de um jogador, uma forma estatística, inventada por um húngaro chamado Arfadelo. Aqui, de novo, eu vou pedir a sua licença para falar que eu tenho um vídeo no meu canal explicando como isso funciona e blá blá blá. Ok. Como que como que são escolhidas essas vagas? É muito simples. Durante o ano de 2015, você vai ter o seu rating. Ele vai mudando mês a mês. Você pega os 12 ratings que você vai ter no ano de 2015, tira a média, os 2 maiores os 2 maiores ratings que já não estiverem classificados estão classificados. Certo. Então, no caso, se o maior rating for um cara que já se classificou pelo Grand Prix ou pela Copa do Mundo, pula ele, o cara já está classificado, e aí pegam os 2 próximos. Ok, então você já tem que ter mostrado sua força ao longo de toda a sua carreira, né? E a gente, infelizmente, nunca conseguiu mostrar nossa força como estando na elite mundial. Então a gente está percebendo que apenas estando na elite mundial que a gente pode jogar o torneio de candidatos, certo? Certo, mas há uma esperança. Qual que seria? O último critério. Não, esse critério a gente também não entra, cara. Mas mas conta aí, qual que é ele? Me disseram que você é escolhido, você é convidado. Cara, primeiro, eu não tenho nenhuma ligação política com a Federação Internacional e tenho um pequeno problema. Parece que não é qualquer um que pode ser convidado para essa vaga, né? Ah, não? Não. Então, para quem não entendeu, o último critério é você simplesmente convidado pelo comitê organizador do torneio. Geralmente envolve o presidente da FIDE e alguns dos caras que estão organizando o torneio. E você é simplesmente convidado. Olha, a gente quer que você participe do torneio. Você não se classificou dos outros critérios, mas a FIDE acredita que é importante ter você no torneio. Só que a FIDE tem que respeitar alguns critérios. Eu não posso ser convidado? Não pode. Eu tenho 1.680 pontos de rating feed, cara. Eu tenho rate feed, não vale não? Não vale. Eu não tenho rating feed. E mesmo assim, também não posso ser convidado. Rapaz. Você tem que ter pelo menos 2.725 pontos de rating. Pelo menos. Cara, eu acho que só os 100 melhores do mundo tem um rating desse, né? Se forem os 100. Por aí. Os 2 melhores brasileiros, o Rafael Leitão e o Alexander Fier, eles têm em torno de 2.600. Então o Brasil, infelizmente, nesse ciclo não teve chance. Não teve. Rapaz. Então, você é simplesmente convidado. Você está escolhido. E o legal desse critério é porque mantém a mídia participando. Tipo, quem será que vai participar? Quem será que não vai? Para os outros jogadores que não participaram do... sim, você tem que ter atividade nesse período. Você tem que ter mostrado serviço, digamos assim. Certo. Então, se o Bob Fischer tivesse vivo hoje,
ele não poderia jogar, né? Mesmo tendo sido já campeão mundial, tendo rate alto. Por exemplo, o Garry Kasparov, ele é aposentado do xadrez. Ele não poderia participar. Certo. Tá certo, Matias. Então a gente já sabe como que a gente faz para poder tentar uma vaga no campeonato mundial, certo? A gente tem que entrar no torneio de candidatos e nós vimos quais que são essas portas de entradas no candidatos. Então eu queria convidar você agora para a gente dar uma pequena olhada em quem que são os competidores do torneio de candidatos que vai começar agora, no dia 10 de março de 2016, né? Foram os 8 classificados para esse torneio de candidatos. E o primeiro deles, a gente já comentou dele aqui hoje, foi o... Me desculpe pela pronúncia, não tem essa pronúncia toda linda, né, que o Matias tem, é o Vishnant Anand. Eu chamo ele só de Anand para garantir, né? E ele garantiu a vaga dele por ser o vice-campeão mundial atual. Ele perdeu a disputa do último campeonato mundial para o Magnus Carlsen. E, Matias, por favor, nos diga um pouco quem que é o Anand. Bom, o Anand é um indiano. Ele é, se eu não me engano, ele foi o primeiro jogador da Índia a conseguir o título de grande mestre. Então, ele nasceu em 11 de dezembro de 1969. Tá lá com seus 40, quase 50 anos de idade. Ele nasceu numa cidade indiana chamada Mayiladuthurai. É impronunciável esse nome. Mayiladuthurai. Mayiladuthurai. Com certeza a gente está pronunciando errado. E ele tem 2 irmãos mais velhos. Certo. E, além disso, o Anand ele aprendeu a jogar xadrez com 6 anos de idade, né? Então, a gente vai perceber hoje que os competidores da elite mundial normalmente começam a jogar xadrez muito novos. E, lá para sua adolescência, o Anand se formou lá na cidade de Chennai, na China. Ele se formou como bacharel em comércio na faculdade de Loyola, certo? E depois disso tudo, lá em 96, ele se casou. Com quem que ele se casou, Matias? É uma moça chamada Aruana. Ela tem pós-graduação em relações públicas. Ela cuida da casa, das obrigações do Anand quando ele... Tudo que ele faz fora do tabuleiro é, na verdade, ela que cuida. Ele fica concentrado mais no xadrez. Tipo, ela usa essa pós-graduação dela de relações públicas para ajudar a carreira do marido. É bastante interessante ver a relação dos dois nos torneios. O Anand concede a entrevista, só que não muito mais do que isso, né? Ele deixa a parte mais burocrática da sua carreira nas mãos da esposa. Uhum. É uma cumplicidade muito bonita. Isso. E os dois têm um filho do fruto do relacionamento deles. Tem um filhinho, agora o Anand vai ter alguém para ensinar a jogar xadrez. Yeah. Certo, o Anand ele tem uma carreira no xadrez muito impressionante, muito inspiradora, né? Aos 16 anos, ele se tornou campeão nacional lá na Índia. E ele repetiu esse feito de se tornar campeão nacional por mais 2 vezes. E é estranho, né? Alguém que já venceu tantos campeonatos mundiais vencer apenas 3 campeonatos nacionais. Só que a gente percebe que geralmente quem se torna campeão mundial, ele deixa de jogar o campeonato nacional porque, poxa, eu sou campeão mundial, pra que eu quero ser campeão do meu país? Né? Eu sou campeão de todos os países juntos. Né? Geralmente os grandes jogadores do mundo, eles têm uma... Inclusive aqui no Candidatos mesmo, onde vocês vão ver, tem muitos jogadores que foram campeões dos países deles e depois, à medida que a carreira foi evoluindo, eles foram jogando cada vez menos o torneio nacional. Certo. Então, além disso, com 18 anos de idade, igual o Matias tinha falado, o Anand se tornou o primeiro grande mestre de xadrez na Índia. Para quem não sabe, se tornar um grande mestre é conseguir o maior título vitalício que você pode conseguir no xadrez. Seria uma analogia bastante meia boca você conseguir se tornar uma faixa preta em alguma arte marcial, certo? A analogia até que é bastante boa. A questão é que o grande mestre internacional, ele
esse título indica que você faz parte da elite mundial de xadrez, né? Você está facilmente entre os 200 melhores jogadores do mundo. Faixa preta geralmente é mais algo do clube. Eu não sei muito de artes marciais, só que não me parece ser algo tão abrangente igual o Grande Mestre. Sim, você tem razão. Você tem razão. A faixa preta, eu diria que é mais difícil você virar Grande Mestre do que você conseguir a faixa preta. Isso. Inclusive, um dos critérios que você tem para virar Grande Mestre é você ter resultados sólidos contra outros Grandes Mestres. Então, você tem que ganhar de um Grande Mestre para virar um Grande Mestre. Isso. Bem, a primeira vez que o Anand conseguiu uma visibilidade muito grande fora da Índia foi quando ele venceu o torneio Reggio Emilia. Me desculpe, eu também não sei italiano. E essa conquista foi na virada do ano de 1991 para 1992. E esse torneio foi o primeiro torneio categoria 18 que foi disputado na história. Categoria do torneio indica o rating médio dos jogadores que estavam disputando esse torneio. Então, esse torneio Reggio Emilia teve o maior rating médio da história até aquele momento. E o Anand venceu nomes que não são nem um pouco fracos, né? Quem que são eles, Matias? Ninguém menos do que o Kasparov e o Karpov. Caraca, esses dois foram os dois maiores jogadores na década de 80 e 90. Então, o Anand realmente conseguiu um feito histórico vencendo esse torneio. Com toda certeza. Então, em 1993, o Anand se classificou para a sua primeira disputa do torneio dos candidatos. Na época, ele tinha o formato de eliminatório, muito parecido com o que é a Copa do Mundo de xadrez hoje. E ele perdeu nas quartas de final contra o Karpov. Mas só o fato de ele ter se classificado já é um grande feito. Aí, 2 anos depois, em 1995, o Anand se mudou para a Espanha, com o objetivo dele ficar na Europa. Os principais torneios do mundo são pela Europa. Ele ia ter que viajar menos, ia conseguir participar de mais torneios. E a primeira disputa do Anand pelo título de campeão mundial aconteceu nesse mesmo ano, em 1995, que foi contra o Kasparov, num match que foi disputado no World Trade Center, lá em Nova York. Inclusive, essa foi a última disputa que ocorreu o Campeonato Mundial em Nova York, e vai ser justamente agora em 2016 que a disputa do título mundial vai voltar para Nova York, né? Depois de 20 anos, um pouco mais de 20 anos. E a mídia lá nos Estados Unidos está ficando doida por causa disso, porque finalmente o campeonato vai voltar para uma das cidades que mais respiram xadrez no mundo, né? Sim. E infelizmente naquela ocasião o Anand perdeu a disputa com 4 derrotas, 1 vitória e 13 empates. Não é um resultado tão negativo se você está enfrentando um certo cara chamado Garry Kasparov. Poxa vida, você só perdeu 4 partidas de 18? Cara, você ficou em segundo, você ficou o primeiro dos últimos. Poxa, é bem motivacional do meu ponto de vista. Não, mas realmente, o Anand ele já estava se provando como estando na elite mundial. Desde essa época, da metade da década de 90, o Anand sempre figurou entre os melhores jogadores do mundo e ficou aquela ânsia, né, de se tornar campeão mundial depois dessa derrota. Ele perdeu 4 partidas e venceu apenas uma. Mas ele deu bastante disputa para o Kasparov, com 13 empates. Mas o Anand, evidentemente, não desistiu aí. Eu imagino que ele tenha ficado ainda com mais fome de vencer. E em 2000 ele conseguiu o feito. O Anand venceu o campeonato mundial da FIDE, que era disputado no formato mata-mata, que é basicamente a Copa do Mundo de hoje. Nessa época, na verdade, existiam 2 campeões mundiais simultâneos, o campeão mundial da FIDE e o campeão mundial clássico, porque
Lá em 93, Kasparov, que era o campeão mundial, brigou com a Federação Internacional e decidiu fazer o seu próprio campeonato mundial. Então o Anand se tornou campeão mundial, só que se tornou campeão mundial da FIDE, certo? E em 2007, o Anand repetiu o feito e venceu de novo esse mundial da FIDE, também disputado no formato... Não, me desculpe, dessa vez o mundial de 2007 tinha sido disputado no formato de todos contra todos, né? Não era mais mata-mata. Então venceu o campeonato mundial no formato mata-mata e no formato Round Robin, que eu nunca soube pronunciar esse nome também. Round Robin. Round Robin, obrigado. Então é Batman Robin. Não, Round Robin. Então o Anand se tornou campeão mundial novamente em 2007. E em 2008, o que aconteceu, Matias? Em 2008, o Anand venceu pela terceira vez o campeonato mundial. Só que dessa vez ele venceu o campeonato mundial depois dele ter sido reunificado. E venceu contra o Kramnik. Foi quem reunificou esses campeonatos. E aí ele se tornou a única pessoa na história que foi campeão mundial em 3 formatos diferentes. Então é pra mostrar que ele é bom, não importam as regras do jogo, ele ganha. Então o Anand conseguiu vencer, só para recapitular, o mata-mata, o todos contra todos e o match, que é a disputa direta, né? Que você passa um mês jogando apenas com mais um jogador. E o Anand conseguiu se provar em todos esses formatos. Isso, que é inclusive o formato atual, o formato de match. Que é um contra o outro, certo? Certíssimo. Certo, depois de vencer o Mundial 3 vezes, o Anand conseguiu repetir de novo o feito no formato de match em 2010 e em 2012, até que em 2013, igual a gente comentou, ele perdeu o título para o desafiante Magnus Carlsen, que desde então é o atual campeão mundial de xadrez, certo? Certo. Eu assisti esse match no meu estágio. Rapaz, você é corajoso de falar isso aqui pra internet. Eu pedi permissão pro meu chefe. O seu chefe é muito bonzinho. Ele era muito bonzinho. Sempre tive sorte com os meus chefes. Cara, eu tô querendo um chefe. Certo, mas depois de ter perdido o título, né, o Anand disputou novamente o Campeonato Mundial de 2014, perdeu novamente, e de lá conseguiu alguns resultados meio que monstro, né? Vários resultados bons, alguns resultados bastante ruins. Então, Matias, faz aí um histórico pra gente do que o Anand fez depois de perder o título. Então, a primeira coisa que ele fez depois de perder o título foi ganhar o torneio dos candidatos. Que foi uma coisa, inclusive, que me chocou na época. Eu pensei, poxa vida, o Anand... Todo mundo, na verdade, né? O mundo meio que falou assim, nossa, o Anand perdeu o campeonato mundial, mas ele tá numa puta forma. Ele realmente lavou o torneio dos candidatos em 2014, ficou em primeiro. Acho que ninguém esperava isso. Naquela época devia estar esperando ou o Caruana, ou talvez o Nakamura. Não lembro se o Nakamura jogou. Nem mesmo o Carlsen, que quando foi disputar o campeonato mundial já era de longe considerado o melhor do mundo, conseguiu vencer o torneio de candidatos de uma forma tão consistente igual o Anand venceu o candidato seguinte, né? O Carlsen apanhou bastante. O Carlsen quase perdeu a vaga na última rodada. Ele perdeu a partida e precisou de resultados das outras partidas para conseguir classificar. Sim. Então o Anand conseguiu esse grande resultado no torneio dos candidatos. Os eventos que eu vou contar não estão em ordem cronológica, mas ele conseguiu mais 3 grandes torneios. Ele ficou em segundo lugar no torneio de Zurique, que é o Zurich Chess Challenge de 2015. Ficou em segundo lugar no Shakmir Chess de 2015. Ele ficou em segundo lugar sem perder uma partida, ele só empatou as partidas que ele não venceu. E também ele ficou em segundo lugar no Norway Chess de 2015, também, que foi um outro grande torneio. Então, são 4 grandes torneios que ele jogou, que ele ficou em primeiro, segundo de novo, sendo que em 2 deles ele não perdeu uma partida. Então, um grande resultado. Só que
esses são os torneios que ele se saiu melhor. Os torneios que ele se saiu mal, ele ficou em penúltimo. Ele ficou em penúltimo no Zurich Chess Challenge de 2014. De 2015 ele ficou em segundo. Ele ficou em penúltimo no Grenke Chess Challenge, no Grenke Chess Classic de 2015. Ele ficou em penúltimo no Sinquefield Cup de 2015. E de novo em penúltimo no London Chess Classic de 2015. Então a gente vê que foi uma verdadeira montanha-russa que a gente não tem muito como saber como que o Anand está chegando nesse candidatos, né? Tem torneio que ele vai muito bem, tem torneio que ele vai muito mal. Então pode ser que ele surpreenda a todos, mas pode ser também que ele fique lá nas últimas posições desses candidatos. E eu botei aqui só uma curiosidade, que agora no fim de janeiro de 2016 o Anand jogou o primeiro torneio aberto dele em 23 anos, que foi o Gibraltar Open. E ele terminou em 41º, com 6,5 pontos de 10 possíveis. A gente pode assustar com essa pontuação, né, para um ex-campeão mundial. A mídia enxadrística ficou bastante decepcionada com esse resultado, mas eu particularmente acho que você conseguir 6,5 pontos num dos abertos mais fortes do mundo é algo a se respeitar. E eu vi uma shard que infelizmente eu não consegui achar ela depois para botar aqui para vocês. Se alguém conseguir achar essa shard, por favor me avise que eu ponho aqui na descrição do vídeo, que foi no final do torneio, o Anand estava lá com mais alguns jogadores falando: eu acho que torneios abertos não são para mim não. Para mim eu só dou conta de jogar torneio de elite. Eu não sei se você viu essa shard, eu achei ela o máximo, só que infelizmente eu não consegui achar ela de novo para mostrar aqui pro público. Eu não cheguei a ver essa shard não. Ele tava lá, o Nakamura no topo do pódio, aliás, que o Nakamura venceu o Gibraltar Open. Certo. E uma coisa só que eu queria comentar aqui, por conta desse torneio aberto, o Anand perdeu muitos pontos de rating. Então, mais pra frente talvez a gente fale um pouquinho sobre quem a gente acha que vai vencer ou não, e o rating do Anand vai estar um pouco menor do que o rating que eu acho que ele tem de verdade. Acho que a força dele vai estar um pouco maior. Certo, então... o Anand é talvez a grande ameaça de vencer o torneio sem ninguém esperar, né? De correr por fora. Igual ele fez nas últimas partidas, nos últimos candidatos. Isso. Certo, mas então a gente olhou o atual vice-campeão mundial, conseguiu a vaga perdendo o último campeonato mundial. E agora a gente vai falar um pouco de quem conseguiu a vaga pelo Grand Prix. E o primeiro a ter conseguido a vaga pelo Grand Prix, que foi o primeiro colocado do Grand Prix, foi o Fabiano Caruana, que conquistou essa vaga. Tem um rating de 2.794 pontos pela listagem agora de março da FIDE. E, Matias, conta aí um pouco pra gente, quem que é o Fabiano? Então, eu já peço desculpas antecipadamente por eu falar do Fabiano Caruana de uma forma um pouco apaixonada, porque ele é o grande... É o grande nome que eu espero para esse torneio. Então, primeiro, ele tem o maior rating do torneio. 2.794, como você já disse. Ele nasceu na Flórida em 30 de julho de 92. 92. Ele tem 23 anos. Vai fazer 24 anos agora em 2016. Ele estudou no Brooklyn. Depois ele se mudou para Espanha. Morou também na Hungria e na Itália. E depois disso tudo, ele se tornou grande mestre. Ele tinha 14 anos na época. E nessa idade, pelo que eu vi... Tipo, eu botei esse comentário aqui na pauta que o Matias tá achando engraçado. Cara, gente, com 14 anos eu não conhecia nem meu bairro direito. Então, o cara já tinha morado em 4 países e era grande mestre. O cara é foda. Desculpe pelo palavreado. Quando eu tinha 14 anos, eu tava montando o torneio das candidatas pra saber quem ia ser a minha namorada. Minha primeira namorada. Então... Alguém quis participar? Não, ninguém.
Você convidou muita gente? Muita gente. Não, acho que o prêmio do torneio não era tão atraente. Então, o Caruana aprendeu a jogar xadrez quando tinha 5 anos, lá em Nova York ainda. E o legal é que foi na mesma região que o Fischer morava quando ele estava na infância. Então, os dois dividiram a mesma região na infância. Isso é um toque do destino, quem sabe? O Então, Fischer não venceu o Mundial nos Estados Unidos. não, mas o Fischer chegou a ser campeão do mundo. Mas não foi em Nova York. Ah, certo, não foi em Nova York. Então o Caruana vai ficar para próximo. O campeonato vai ser na Islândia. Pode ser. Então, o primeiro torneio que o Caruana jogou foi um pouco tempo depois, foi no Centro de Xadrez Susan Polgar, e ele se tornou federado pelos Estados Unidos. Aos 14 anos, ele se decidiu a jogar xadrez profissional, isso foi mais ou menos na época que ele se tornou grande mestre. E o Caruana se mudou para a família para Madrid, lá na Espanha. Foi a primeira mudança dele. E aí ele começou a ter aulas presenciais com o mestre internacional Boris Slotnick. E aí esse cara foi treinador dele de 2004 até 2007. Em 2005, o Caruana estava com a cidadania italiana e ele decidiu se federar pelo país, com formato de bota. O Caruana não tinha intenção de voltar para as terras do tio Sam, ele não tinha vontade de voltar para os Estados Unidos. E parecia ser o mais lógico ele defender a bandeira italiana enquanto ele estivesse na Europa. Então ele jogou como jogador italiano por muito tempo. Então sempre que você ia ver um torneio, tava lá a bandeirinha da Itália do lado do Caruana. E isso ele estava morando na Espanha nessa época, vale lembrar. Então, essa mudança para a Federação Italiana era mais para ele estar próximo da Europa do que ele estar realmente morando na Itália. Bem, em 2007, depois dessa pequena estadia na Espanha, o Caruana mudou com a família de novo para Budapeste, dessa vez para conseguir treinar com o grande mestre Alex Chirm. Então, o Caruana estava procurando mentes para poder absorver, né, o que estava dentro delas, certo? Ele era um pequeno vampiro enxadrístico, né, das mentes dos seus treinadores. E em 2007, o Caruana venceu pela primeira vez o campeonato italiano absoluto de xadrez. E Matias, eu te ofendi na hora que eu falei da paixão do seu torneio como sendo um vampiro? Não, não ofendeu não. Vampiros hoje em dia são personagens românticos, tá? Sim, sim, sim. Vamos desconsiderar, ele é um vampiro no sentido clássico. Ok. Em 2008, ele conseguiu o título de grande mestre. Depois que ele se mudou para a Europa, o Caruana parou de frequentar os colégios. Olha que coisa boa. Vamos todo mundo virar profissional de xadrez para parar de ir pro colégio. E ele ficou estudando em casa as disciplinas que eram obrigatórias. Matemática, biologia, ele estudou em casa. Em 2010, o Caruana se mudou de novo, se mudou para Lugano, na Suíça, e ele começou a treinar com o Vladimir Shushelov. É assim que pronuncia esse nome? Cara, não vou nem arriscar. Em 2015, isso já ano passado, então, o Caruana voltou a jogar pelos Estados Unidos, em um momento que o programa The Daily Show, com Jon Stewart, chamou de A Compra de Nerds pelos Estados Unidos. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição do vídeo. Eu não sei se vai ter ele traduzido para português, com legenda em português, só que se você entender inglês, gente, não deixem de assistir esse vídeo, é muito engraçado. Basicamente, depois dos Estados Unidos perderem o Bob Fischer, que foi o maior jogador da história dos Estados Unidos, eles não conseguiram vencer mais muita coisa, né? Então, ultimamente, os Estados Unidos têm feito algo muito agressivo para tentar atrair jogadores de elite para se federarem pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem o Hikaru Nakamura, que a gente vai falar agorinha,
Ele nasceu no Japão, só que mudou para os Estados Unidos bastante cedo. Ele se considera americano, certo? E, além disso, recentemente, os Estados Unidos também conseguiu cooptar o Wesley So, que é da Filipina. E o Jon Stewart fez um programa excelente falando sobre essa compra de nerds pelos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele usou a palavra de mercenários nerds para se referir aos jogadores de xadrez de elite. Eu acho que o Nakamura e o Wesley So não tem cara de nerd, mas agora o Caruana tem uma cara de nerd. Aquele que apanha na escola quando era pequeno, sabe? Com óculos e tudo mais. Aí ele usa isso tudo pra bater em todo mundo nos tabuleiros. Isso. Eu falo isso porque eu também fui um nerd. Sou até hoje. Então eu falo isso sem a intenção de ofender o Nakamura. Mas que ele tem cara de nerd, ele tem. Em maio de 2015, o Caruana se sagrou campeão do Grand Prix. E de lá pra cá ele venceu o torneio de Dortmund Sparksen. E foi o segundo colocado no Tata Steel Chess. Então são grandes torneios que ele teve no ano de 2015. Não é à toa que ele tem o maior rating do torneio. E se eu não me engano é o terceiro maior do mundo. Pois é, mas a gente já falou do Caruana, né? Já viu que ele é o melhor jogador do torneio por rating. Mas ele não foi o único a ter sido classificado pelo Grand Prix. Além dele, nós tivemos outro jogador que está jogando pelos Estados Unidos. Então o Grand Prix só classificou quem está jogando com a bandeira do Tio Sam, né? E a gente agora está falando do Hikaru Nakamura. Ele ficou em segundo colocado no Grand Prix. E o Nakamura nasceu. Poxa, ele já nasceu vencendo, né? Nakamura nasceu no dia 9 de dezembro de 1987, na cidade de Osaka, no Japão. E ele se mudou com a mãe e com o irmão para os Estados Unidos quando ele tinha 2 anos de idade. Pelo que eu entendi da minha pesquisa, porque a mãe estava se separando do pai do Nakamura. E quando o Nakamura tinha 7 anos de idade, ele começou a aprender a jogar xadrez com seu padrasto, que é um mestre FIDE de nome Sunil Verematri. Me desculpe, eu também não vou dar conta de pronunciar esse nome, certo? E o Nakamura conseguiu um destaque internacional, parecido com o Anand, quando ele venceu a categoria principal do Tata Steel. E, Matias, quem que estava jogando o Tata Steel lá em 2011, quando o Nakamura venceu? Um cara aí chamado Carlsen. Tive um outro aí chamado Anand e um tal de Kramnik. O Carlsen ia virar o quê? O Carlsen, ele foi campeão do mundo a partir de 2013, até hoje. Certo. E o Anand e o Kramnik já eram o quê? O Anand foi o campeão mundial que perdeu pro Carlsen. Então, já falamos dele, inclusive aqui. O cara é foda. E o Kramnik foi nada menos o cara que venceu o campeonato mundial em cima do Kasparov. 2 vezes, porque ele ganhou a coroa clássica e a coroa da FIDE. Foi ele que uniu as 2 coroas. Pois é, então só elite. Só elite. Ele tinha 3 campeões, ou ex-campeões, mundiais nesse torneio. Rapaz. E, na época o Carlsen ainda não era campeão, mas logo ia se tornar. Matias, o que a gente conseguiu mesmo no xadrez até hoje? Eu abri um canal. Eu também. Então, se você não tem habilidade em torneios de xadrez, abra um canal. Não, a gente joga bem, cara. A gente explica bem. Não nos desmereça. Desmereça esses jogadores aqui. Sim. Eu já fui campeão estadual universitário, tá? Então, acreditem em mim. Nossa, meus parabéns. Obrigado. Certo, Matias, mas depois desse torneio, o que o Nakamura começou a aprontar no xadrez mundial? Bom, após essa conquista, o Nakamura se tornou figura constante nos torneios de elite. Apesar disso, o Nakamura não deixou de jogar os torneios abertos, como é comum que os jogadores de elite façam. Então, eu tô começando a jogar os torneios de elite, tô sendo convidado, o cara para de jogar um pouco dos abertos. O Nakamura não, ele continuou jogando os abertos. Tanto é que venceu o último Gibraltar Open, que foi esse torneio que eu falei com a Anand. Foi em 41º e a imprensa estava caindo em cima do Anand. Uhum. E, bom, o Nakamura por isso se torna muito ativo.
E é incrível ele conseguir jogar um xadrez e ter um rating muito alto por jogar vários torneios abertos, que quando você perde uma partida, o seu rating despenca. Em 2015, ele venceu o Aberto de Gibraltar, como você acabou de dizer, e ele venceu de novo em 2016. Ele venceu o torneio de Zurique, o Zurique Chess Challenge, em 2015 e em 2016, que foram 2 torneios de elite, 2 edições de um grande torneio de elite. Se eu não me engano, o Zurique de 2015 foi o primeiro torneio, acho que foi o torneio mais forte da história. Lembra que lá no começo do vídeo a gente falou de um torneio categoria 18? Esse de Zurique, ele era categoria 19 ou 20, ou até 21, se eu não me engano. Então era um torneio muito forte. E depois disso, o Nakamura conseguiu também o segundo lugar no Norway Chess de 2015. Então, Nakamura ele tá numa fase muito boa. 2015 foi um ano muito bom para ele. Eu acho que você não comentou que o Nakamura, além disso tudo, é o atual campeão dos Estados Unidos. Ah, sim, eu me esqueci. E ele já conseguiu isso 4 vezes, gente. Então, tipo, você ser campeão nacional 4 vezes é algo incrível. Ele merece estar nesse torneio de candidatos, sem dúvida, né? Sim, inclusive, eu acho que ele demorou para entrar no torneio dos candidatos. Acho que essa é a primeira vez que ele tá jogando. Eu não tenho essa informação, infelizmente. Eu vou acreditar em você. Certo, Matias, a gente já viu os 2 jogadores que se classificaram, né, pro torneio de candidatos pelo Grand Prix, mas mais cedo você tinha falado que o terceiro colocado do Grand Prix seria o reserva desse torneio dos candidatos. Caso alguém desistisse de jogar, nós teríamos esse terceiro colocado do Grand Prix entrando para disputar o torneio de candidatos. Você sabe quem que é esse reserva? Sim, senhor. É o grande mestre russo Dmitry Jakovenko. Terceiro lugar no Grand Prix. Certo, mas como a gente não tem nenhuma confirmação que ele vai jogar, a gente vai pular a biografia dele, combinado? Certíssimo. Ok, então a gente já viu Anand, perdeu o último campeonato mundial. Nakamura e Caruana se classificaram pelo Grand Prix. Agora a gente vai dar uma olhada quem se classificou pela Copa do Mundo de xadrez. E o primeiro classificado pela Copa do Mundo foi o vencedor da Copa do Mundo, que foi o Sergei Karyakin. Matias, conta um pouco aí do Karyakin pra gente. Então, o Sergei Karyakin é um outro grande mestre que eu tô com bastantes expectativas sobre ele nesse torneio. Tem algum que você não esteja? Tem o Anand e tem o Topalov. Os 2 mais velhos. Eu tô com um pouco de preconceito com os mais velhos. Você está com preconceito com quem já foi campeão mundial, pelo que eu tô percebendo. Isso. O Karyakin, ele nasceu no dia 12 de janeiro de 1990, em Simferopol, na atual Ucrânia. Então desconsidera o sotaque americano para uma cidade da Ucrânia. Quando ele tinha 11 anos... Que foi quando eu aprendi a jogar xadrez. Então, só para referência, eu aprendi a jogar xadrez com 11 anos. O que ele fez com 11 anos? Bom, ele era mestre internacional. Ele se tornou mestre internacional. Cara, então, isso é injusto. Isso mostra também como que esses caras estão à frente das pessoas normais que somos nós. E olha que você já foi campeão estadual. Universitário. É um nível um pouco abaixo, só que tá valendo. 2 vezes. Um ano depois disso, o Karyakin tinha 12 anos, ele se tornou grande mestre. E a coisa mais incrível sobre o Karyakin é que até hoje ele tem o recorde de mais novo jogador a conseguir o título de mestre e o título de grande mestre. Então, até hoje, na história, não tem ninguém que se tornou grande mestre e mestre antes dele. Evidentemente, se você for procurar, você vai achar grandes mestres e mestres que são mais novos que o Karyakin. Só que eles conseguiram essa titulação com uma idade maior que o Karyakin conseguiu. Isso. O Karyakin hoje tem 25 anos. Então, é evidente que tem vários jogadores com menos do que isso que já são mestres e grandes mestres. O Anish Giri, que é um dos próximos caras que a gente vai falar, é um deles. Mas ninguém conseguiu isso com menos de 11 anos. É a idade do Karyakin.
Então, o que ele fez de interessante na vida dele, relacionado ao xadrez? Virou grande mestre. A primeira conquista na elite mundial aconteceu em 2009, quando o Karyakin venceu a competição principal do Corus Chess, que hoje é o Tata Steel Chess. Em 2012, ele venceu o Campeonato Mundial de Xadrez Rápido, que é com o tempo reduzido. E no último torneio dos candidatos, ou seja, ele já jogou um torneio dos candidatos, que já é um feito muito grande, que foi disputado em 2014, foi aquele mesmo que deixou o Anand em primeiro, o Karyakin ficou em segundo lugar. Então, no último torneio dos candidatos, se não fosse pelo Anand, era o Karyakin que estava jogando contra o Carlsen. Então, pouca coisa? Só quero dizer que eu tenho morro de inveja desse cara, porque eu queria ser grande mestre com 11 anos. Eles foram me ensinar a jogar xadrez com 11 anos. Tem um céu de distância aí, né? Pois é. Certo, mas o Karyakin não foi o único a ter conseguido a vaga pela Copa do Mundo. Além dele, nós tivemos o vice-campeão da Copa do Mundo, que foi o Peter Svlinder. E ele nasceu... Peter Svibler. Obrigado pela pronúncia, não vou repetir esse nome de novo, eu vou chamar ele de Peter a partir de agora. Bem, o Peter ele nasceu no dia 17 de junho de 1976, na cidade de Leningrado, que atualmente é na Rússia, na época era a União Soviética, e ele aprendeu a jogar xadrez com 6 anos de idade. Papai, mamãe, por que vocês me ensinaram a jogar xadrez tão tarde, né? Além disso, um fato curioso do Peter é que ele foi o último campeão mundial soviético sub-18 em 1991. Porque em 1991, se você já estudou um pouquinho de história, a gente sabe que a União Soviética deixou de existir, se tornou Rússia. Além disso... Eu estava ocupado nascendo. Como é que é? Eu estava ocupado nascendo. Cara, nesse tempo eu estava ocupado, sei lá, com o quê? Bem, o Peter, além disso tudo, ele foi somente 7 vezes campeão nacional russo e participou da equipe que foi campeã olímpica de xadrez por 5 vezes. Então, o Peter, qual que é o sobrenome dele, Matias? Svibler. Obrigado. Ele tem apenas 5 medalhas de ouro das Olimpíadas. Se você estivesse perguntando como que eu nunca vi Olimpíada durante os Jogos Olímpicos, a Olimpíada de xadrez é separada da Olimpíada tradicional. Não vai ter xadrez nos Jogos do Rio, tá? É um torneio por equipes jogados entre todos os países que são federados à Federação Internacional de Xadrez. Então é um evento separado da Olimpíada tradicional, só que mesmo assim, o Peter tem 5 medalhas olímpicas. Além dessas 2 vagas do torneio de candidatos, nós também tivemos 2 vagas por rating, igual a gente falou. E uma delas foi para o Veselin Topalov, que se classificou tendo 2.780 pontos de rating FIDE. Conta aí um pouco sobre ele pra gente, Matias. Ah, sim. Antes disso, deixa eu só fazer um comentáriozinho. A gente falou do Caruana e do Nakamura, os dois estão jogando pela Federação Americana. E os dois que a gente falou na sequência, o Sergei Karyakin e o Peter Svibler, os dois estão jogando pela Federação Russa. Ah, obrigado. São os 2 únicos países que têm mais de um jogador da federação jogando o torneio dos candidatos. Todos os outros jogadores são de federações diferentes. Agora que você comentou isso que eu prestei atenção, engraçado que os 2 americanos se classificaram pelo Grand Prix e os 2 russos se classificaram pela Copa do Mundo, né? Eu não tinha percebido isso antes. É bonitinho, não é? Então, o próximo cara sobre quem a gente vai falar é o Veselin Topalov. Ele tinha nada menos do que 2.780 pontos de rating, FIDE. Topalov nasceu no dia 15 de março de 1975, na cidade de Russa, na Bulgária. Topalov aprendeu a jogar xadrez aos 8 anos, com o pai. Em 89, ele venceu o campeonato mundial sub-14. Isso, eu ainda não era nascido. Em 92, o Topalov se tornou grande mestre. Aí ele já tinha 17 anos, se a minha matemática tá boa.
Depois de uma década figurando entre os melhores jogadores do mundo, Topalov sagrou-se campeão mundial absoluto em 2005. Isso foi naquela época que a coroa estava dividida. Engraçado que o Topalov foi o último campeão mundial da FIDE quando a coroa estava dividida. E uma informação interessante é que esse torneio que o Topalov venceu foi foi o primeiro torneio em décadas disputado no formato todos contra todos. E mais uma informação interessante é que esse torneio de 2005 foi a única vez em que uma mulher jogou o campeonato mundial absoluto, né, a final do campeonato mundial, que foi a Judith Polgar. Então, eu estou fazendo a análise das partidas do mundial feminino que está acontecendo agora. Muitas pessoas estão me perguntando: poxa, para que dividir xadrez masculino do xadrez feminino? Não é exatamente dividido, gente. Existe campeonato mundial feminino, só que as mulheres não são proibidas de jogarem esses torneios que nós estamos falando aqui. Tanto é que a Judith Polgar já jogou o torneio de candidatos e já jogou uma final de campeonato mundial de xadrez, certo? Então, desculpa te interromper, Matias, só que eu achei interessante fazer esse adendo aqui para o público. Não, nenhum problema. Em 2016, 2006, quando eu lutava pela reunificação do título do Mundial contra o campeão clássico Vladimir Kramnik, aconteceu um dos eventos mais caricaturescos do xadrez recente. Então, perdendo por 2 pontos após 4 rodadas, o Topalov acusou o Kramnik de trapacear ao visitar o banheiro inúmeras vezes. Então, o Kramnik estava indo várias vezes para o banheiro, a equipe do Topalov, na verdade, acusou o Kramnik de estar trapaceando. Após a acusação ter sido acatada pelo comitê apelativo do torneio, e este ter adotado restrições ao uso de toaletes dos jogadores, o Kramnik se recusou a jogar a 5ª partida, alegando quebra de privacidade. E esse episódio ficou conhecido na história do xadrez como Toilet Gate. No fim, o Topalov perdeu a desculpa da reunificação do título de campeão mundial. Então, gritou e perdeu. O Topalov não foi um jogador muito ativo no ano passado, no ano de 2015. Enquanto o Nakamura e o Caruana jogaram 86 e 98 partidas oficiais, respectivamente. Isso segundo o site da Federação Internacional, o site da FIDE. O Topalov jogou apenas 42 partidas oficiais. É menos da metade do Nakamura. Então ele não tem sido muito ativo. Mas apesar disso, o Topalov jogou muito bem o Norway Chess de 2015. Ele conquistou um 3º lugar no Aberto de Gibraltar, esse mesmo que a gente já falou do Nakamura e do Anand. Então ele está numa forma muito boa. E em fevereiro, o Topalov visitou o Brasil no Festival da Uva, um forte torneio não oficial realizado a cada 2 anos em Caxias do Sul, e que já contou com nomes como Magnus Carlsen, Judith Polgar, isso já em edições passadas. Certo, nós já falamos do primeiro jogador que se classificou por rating, mas nós também tivemos o Anish Giri, que se classificou também por rating para esse torneio de candidatos, com nada menos do que 2.793 pontos de rating FIDE. Matias, quem que é esse cara com esse rating tão alto? O Giri, ele... Bom, primeiro, é outro cara que eu tô super empolgado de ver jogando, e não... Pra variar, é um dos caras novinhos, é o cara mais novo do torneio. O Giri nasceu em São Petersburgo, na Rússia, claro, tinha que ser russo, em 28 de junho de 94. O Giri aprendeu a jogar xadrez aos 6 anos de idade. Aos 7, o Giri se mudou para o Japão, onde seu pai foi trabalhar, mas constantemente voltava para visitar a Rússia. Aos 13 anos, em 2008, uma nova mudança levou o Giri. Se casou com Sopiko Guramishvili. É uma garota, uma grande mestre da Geórgia. Então, nada mais bonitinho do que um grande mestre se casar com uma grande mestre. E não é uma WGM, uma Human Grandmaster. Não, ela é uma Grandmaster mesmo. É a titulação máxima do xadrez, para quem estivesse perguntando.
É a titulação unificada, que nem a Judith Polgar jogando o Campeonato dos Candidatos. Porque existe uma grande mestre feminino que é uma titulação um pouco mais baixa, né? Que em vez de você ter que ter 2.500 pontos de rating para conquistar, igual o grande mestre normal, você deveria ter apenas 2.400. Não, a esposa do Giri, ela é muito forte, ela é grande mestre, grande mestre. Então, em 2009, o Guiri surpreendeu o mundo ao conquistar o segundo lugar no grupo C do torneio Tata Steel, com apenas 14 anos. Pouco depois, no mesmo ano, o Guiri decidiu mudar a sua federação da Rússia para a Holanda, que é o país que ele joga até hoje. Em 2009, o Guiri venceu o primeiro campeonato holandês. Em 2010, o Guiri venceu o grupo B do torneio Tata Steel, garantindo a sua vaga no grupo principal no ano seguinte. E apesar de ele jogar regularmente grandes torneios, ele tem um estilo de jogo muito posicional, que não assume tantos riscos. E por isso o Guiri tem poucos torneios terminando em primeiro lugar. Só que ele sempre fica na parte de cima da tabela. Então, tem 20 caras jogando o torneio, ele fica lá em sexto, quinto, quarto, mas é muito raro você ver ele vencendo um torneio muito forte. Que é o estilo dele. Hoje em dia, ele é um dos jogadores mais difíceis de ganhar. Ele não perde. É muito difícil ver ele perdendo uma partida. Ele é quase como um Petrosyan, um Tigran Petrosyan, que foi um dos jogadores mais defensivos, mais difíceis de vencer uma partida na época de 1950. Certo. Então, temos agora os nossos 7 classificados, certo? Que por torneio, eles conseguiram suas vagas para algum torneio. E nós chegamos no momento que manteve a mídia acesa, mesmo depois de todas as formas que você tinha para jogar um torneio e se classificar, vencer nesse torneio terem terminado. Ainda tinha mais uma vaga que todo mundo ficava, quem que os organizadores do torneio vão chamar? Quem que vai ser o felizardo que vai ser agraciado com essa vaga no seu colo, né? E, Matias, quem conseguiu essa vaga de presente? O último classificado para o torneio dos candidatos foi Levon Aronian, que era o cara porque eu estava torcendo muito para conseguir essa vaga. O Aronian merece essa vaga mais do que qualquer outro jogador no mundo. E o Aronian nasceu na cidade de Yerevan, na atual Armênia, na época da União Soviética. Isso foi em 6 de outubro de 82. O Aronian aprendeu a jogar xadrez aos 9 anos de idade. Em 94, o Aronian se tornou campeão mundial sub-20. Sub-12. Sub-12, perdão. Em 2002, o Aronian se tornou campeão nacional na Armênia. Então, todos os caras que a gente está falando aqui, eles foram campeões mundiais nacionais em algum momento. Acho que menos o Topalov. Topalov venceu o campeonato mundial de categoria. Em 89, parece que a gente falou. É verdade. Em 2005, o Aronian entrou na elite do xadrez mundial quando ele venceu a Copa do Mundo de xadrez. Esse mesmo torneio que a gente falou que é super difícil de vencer. E no processo, o Aronian viu o rating se tornar um dos 10 maiores do mundo. Isso foi em 2005. Ainda hoje, ele tem um dos 10 maiores ratings do mundo. São 15 anos, são 10 anos. E o Aronian é um dos jogadores de elite mais bem-sucedidos. Ele ganhou Tata Steel Chess, ele ganhou Tal Memorial, ele ganhou Olimpíada, e ele ganhou esses torneios que eu falei, ele ganhou 3 vezes cada um. Então, uma carreira muito bem-sucedida. O título de campeão mundial absoluto é um dos poucos títulos que ele ainda não conseguiu. Então, tá faltando essa chave de ouro para ele. Apesar de ele ser um jogador muito, muito forte, um oponente perigosíssimo, o Aronian é conhecido por ser uma pessoa calma, amigável, tranquila. Aquele cara que você quer ter por perto. E apesar de um histórico vitorioso, o Aronian não conseguiu nenhuma grande vitória no ano de 2015. Se eu me recordo bem, ele conseguiu o segundo lugar invicto
num grande torneio, eu não vou me lembrar agora qual que é o nome, se eu não me engano foi a Copa Sinkfield, eu acho que foi ela, mas ele não chegou a vencer o torneio, então por isso que faltou alguma coisa grande no currículo dele pro ano passado. E o Aronian era o cara por quem eu estava torcendo no torneio de 2014. Não é a quem você está torcendo agora. Não, não é. Certo. Bem, nós agora já conhecemos quem que são os competidores, né, do torneio dos candidatos. E o torneio dos candidatos é o torneio talvez o mais forte do ano, mais forte até mesmo que o campeonato mundial propriamente dito, já que ao invés de serem apenas 2 jogadores disputando, vão ser 8, e com muita sede de sangue. E esse torneio vai ser disputado em Moscou, na Rússia. Ele vai começar no dia 10 de março agora de 2016. Ele vai prosseguir até o dia 30 de março, que é quando nós teremos decidido quem vai ser finalmente o desafiante do Magnus Carlsen ao título de campeão mundial de xadrez. Bem, onde você pode acompanhar o torneio dos candidatos? Se você quiser acompanhar ao vivo, o local para ir é o site Chess24, Chess24, que é onde são transmitidos praticamente todos os torneios de elite do xadrez mundial. Então, não só o torneio dos candidatos, só que também o campeonato mundial feminino que está sendo realizado no momento, provavelmente o campeonato mundial absoluto que vai ser disputado no final do ano. Você pode ir no site Chess24, que você vai ter a transmissão ao vivo por lá. E terminou a rodada? Terminaram as partidas? Você quer ter uma análise mais aprofundada dessas partidas? Bem, em primeiro lugar, vocês já conhecem o selo de qualidade aqui da Central de Xadrez. Eu pretendo fazer a análise de algumas partidas daqui, não todas, só algumas mesmo. Mas além daqui, tem um motivo de eu ter chamado Matias acima de tudo. Matias, hora do seu jabá. Brilhe, Bom, meu amigo. Se vocês gostaram da minha companhia aqui nessa conversa com o Heitor, vocês são muito bem-vindos no Iniciativa Xadrez. É o meu canal aqui no YouTube. Eu tenho orgulho de fazer vídeos de uma grande variedade de temas, então eu não faço só análise ou falo só de estratégia. Então eu tenho uma playlist só para analisar partidas dos meus seguidores. Então, às vezes eu jogo algumas partidas com eles, às vezes eles me mandam uma partida que eles jogaram que é interessante, ou que eles querem uma análise mais aprofundada, e eles não têm contato com nenhum professor de xadrez. Eles me mandam, eu analiso, publico no canal a análise em forma de vídeo. Eu tenho uma outra playlist só com curiosidades do xadrez, então não é nenhum tema de estratégia, não é nenhum tema de análise, é mais um vídeo falando, por exemplo, como que é calculado o rating, o que que é, como que são os pormenores matemáticos disso, é uma análise estatística que se faz. Eu coloco vídeos lá, por exemplo, como melhorar no seu xadrez, e coisas do tipo, onde você jogar, como que você pode analisar sua partida com um engine. Então, geralmente temas científicos, eu quero trabalhar mais essa playlist. Tem muitas coisas, tem muito conhecimento que pode ser apresentado lá. Eu tenho playlists diferentes para cada grande torneio que tem no ano. Então, muitos dos torneios aqui que a gente falou que elegeram candidatos para o torneio dos candidatos, tem alguma coisa sendo comentada lá. Tem análise de uma ou duas partidas, tem um vídeo mais longo explicando o que é o torneio, quem é que está jogando. E também os clássicos, eu tenho algumas playlists falando de temas estratégicos. Tem uma com peões, tem uma playlist só falando de peões, tem outra falando só da Ruy Lopes, tem outras de aberturas que eu ainda quero fazer, por exemplo, tem de finais, então tem muito vídeo. Hoje, dia 6 de março, eu tenho mais de 120 vídeos lá. Essa semana ainda, se vocês estiverem assistindo, eu vou colocar mais alguns vídeos falando dos candidatos, do torneio dos candidatos. E é isso. Então, vocês são muito bem-vindos e eu ficar muito contente se vocês fossem lá apreciar esse material. E também pedir sugestões. Olha, Matias, ia ser legal se você fizesse um vídeo assim, assim, assado. Eu aceito sugestões.
O canal é basicamente para vocês, é para a comunidade brasileira. Obrigado, Matias. E antes de eu deixar você embora, antes de eu te dar sua carta de alforria, né? Cara, sua torcida, não é expectativa de quem vai ficar na frente ou tal. Aquele jogador que você vai estar torcendo, cara, vai, vence! Me dê um nome. Eu vou te dar 2 nomes. Eu quero um. Um Eu quero nome? deixar difícil pra você. Difícil. Quem é o cara que eu quero ver brilhando mais do que qualquer outro? Não é que ele mereça, não é que ele é o favorito, é o que tá dentro do seu coração. Eu vou com Anish Giri, o cara que eu quero ver brilhando o máximo pela simples razão dele ser o mais novo. Boa. E, evidentemente, eu fiz essa pergunta pro Matias, eu também tenho que responder a mesma pergunta, né? A minha torcida para esse torneio vai para o Aronian, porque eu sinto que no xadrez atual, dos jogadores que estão ativos, o Aronian é o jogador mais forte, que tem a carreira mais bonita, que até hoje não conseguiu ser campeão mundial. Nós temos disputando esse torneio o Topalov, o Anand, são jogadores muito fortes que são inspiração, só que em algum momento eles já tiveram a coroa em cima da cabeça. O Aronian chegou perto algumas vezes, só que nunca teve essa chance. Então, como eu estou sentindo que o nível dele está começando a cair, né, a idade está chegando, então a minha torcida vai para ele, certo? Inclusive, reforçando um pouco o seu argumento, o Aronian, no último torneio dos candidatos, era um dos jogadores como visto sendo que tinha mais chances de vencer o Carlsen. O Aronian e o Carlsen têm uma rivalidade muito forte. Pois é, e se o Aronian tivesse nesse Campeonato Mundial Absoluto de 2016, com certeza seria um dos mundiais mais bonitos de se assistir. Certo? Com certeza eu não vou perder, se assim acontecer. E, Matias, muito obrigado pela ajuda aqui hoje. Muito obrigado mesmo. As portas aqui da Central de Xadrez estão abertas para você. Sempre que você tiver alguma ideia interessante, pode vir aqui, certo? E galera, não deixem de conferir o canal do Matias. O cara é bom, certo? A gente não é concorrente, a gente é parceiro. A gente quer levar o xadrez para todos os tabuleiros do Brasil. E a gente quer que todas as casas do Brasil tenham um tabuleiro. Então, cheguem às suas conclusões, certo? Então, gente, é isso. O desafiante do Magnus Carlsen ao título de campeão mundial está para ser definido. Você pode acompanhar esse torneio aqui pela Central de Xadrez, pela Iniciativa Xadrez. E a gente vai ver vocês nos próximos vídeos dos 2 canais, certo? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência por quase 1h30 de áudio. E eu vejo vocês depois. Tchau! Fala tchau, Matias. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela audiência também. E divirtam-se. Tchau.